Luiz, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Instituto Hugo de São Vitor. Muito obrigado por teres aceito o convite, né? Uhum. E estamos aí falando sobre engenho e arte, certo? Eu falo assim, usando da expressão camoniana, como não podia deixar de ser, e, eu queria fazer assim só um comentáriozinho antes, não é? Que normalmente quando nós falamos de belas artes, a arte da escrita, não é? A arte da linguagem, seja a prosa ou seja o verso, há várias listas em que ela não entra, certo? Como se ela Uhum. estivesse por cima de todas, assim. Há gente que põe lá ao lado da pintura, da escultura, da música e tal, ainda põe a literatura, não é? Mas como ela está inserida praticamente em todas elas, certo? Ninguém esculpe o Davi ou o não, o Michelangelo não esculpe o Davi sem conhecer a história de Davi, sem ter lido a Bíblia, não é? Uhum. Ou seja, sem ter tido acesso à literatura, certo? Uhum. Giotto não pinta lá aquela, sem ter tido acesso a evangelhos apócrifos e tudo isso, né? Então enfim, né? E toda ilustração que há da Divina Comédia e tudo isso, né? Então, já vou lançar assim, não é? O que tem de tão especial nesta tua arte de escritor, não é? E já deixo aí essa pedra quicando para que ela não esteja inserida, não é? No, nas outras belas artes, não é? Sendo que ela é tão bela, não é? As letras são tão belas assim. Uhum. Bom, maravilha. Começamos bem demais. Bom, primeiro, te agradecer o convite. Me ouves bem aí? Sim, sim, tudo ótimo. Maravilha. Quero te agradecer demais o convite, me colocar do lado aí de gente tão bacana. Eu estava ouvindo o Matheus agora, que maravilha ouvir o Matheus sempre, né? Eu adoro o trabalho dele. E então, começar por esse agradecimento muito sincero mesmo. É uma oportunidade sempre bacana com o teu público tão especial da gente poder falar dessas coisas que são conhecimentos raros, né, de encontrar às vezes. Hoje, pelo menos, né? E eu adoro esse caminho pelo qual você começou, porque, assim, eu, inclusive, compreendo a arte da literatura dentro do ramo das artes. Para mim, ela é uma arte como as demais, como as belas artes, né? E eu acho que o que a gente tem de dificuldade, para o que se geralmente tem essa espécie de apartamento, como você estava sinalizando antes, é que a matéria-prima da literatura ela é muito ordinária, vamos dizer assim, né? O princípio do qual ela parte, a matéria-prima mesmo, o material que ela vai usar, é muito ordinário em sentido preciso. Então, quando você vai esculpir o granito, é impossível você sequer pretender fazer aquilo se você não reconhecer a diferença entre um granito, uma pedra pome, um barro qualquer e tal. Então você tem que ter um conhecimento material de saída que parece que dá uma espécie de status inicial àquela obra. Por exemplo, os músicos eu acho que tem muito, a música tem muito disso também. Quer dizer, a matéria e o instrumento dela são tão difíceis de serem dominados que imediatamente quem olha de fora já tem uma espécie de distância, uma espécie de respeito, né, pela capacidade daquela manufatura. O cara chega lá, tocar um violino, uma guitarra, qualquer coisa que seja de uma maneira impressionante, ou cantar bem que seja. Mas a pintura, por exemplo, não é possível. Tanto é que é muito comum quando alguém vê alguém desenhando razoavelmente bem, parece ter uma espécie de humilhação, né? Eu venho de uma família que desenha e pinta, e aí era muito comum quando eu fazia qualquer desenho no caderno, qualquer coisa assim, alguém falava: Nossa, que incrível, mas eu não sei desenhar. Então você tem uma distância porque a confecção material dessas outras artes parece que demonstra com clareza que tem uma hierarquia de habilidade ali para começar a conversa com ela. A literatura, como parte de uma matéria-prima, que em certa medida todo mundo domina, né? Todo mundo usa, pelo menos. Então todo mundo fala, todo mundo escuta, todo mundo lê, todo mundo, né? Assim, mas pelo menos quem está dentro da conversa, ela pode causar a sensação em não entendidos, mas muito também em pseudo entendidos,
de que ela, já como você já domina aquela matéria-prima, você não precisa daquela escala de habilidade que as outras artes vão te exigir. Então, parece que dá a sensação de que a literatura é feita dessa imediaticidade. Eu já tenho a matéria-prima entranhada em mim, não é preciso nenhum percurso até encontrar uma forma, até encontrar uma expressão, basta que eu trate a questão da expressão de maneira imediata, que é assim, realmente eu estou sentindo uma coisa, eu boto para fora. É o famoso botar para fora. Né? Quando a gente fala das outras artes, entre o desejo de botar para fora e ver fora a coisa, essa barreira de habilidade e material vão te exigir uma coisa que não vão te permitir fazer essa transição. Como eu falo desde criança e como eu supostamente domino a língua, ao querer fazer essa expressão, dá a sensação de que aquilo vai brotar naturalmente. Né? Eu acho que isso vai criando nas pessoas, e por isso que eu falei também nos pseudo-entendidos, uma sensação de que a literatura pertence, vamos dizer assim, a um ramo da pura expressão no sentido mais animalesco, talvez. Assim, no sentido mesmo da imediaticidade, e não no campo das artes, onde você vai ter que desenvolver uma habilidade técnica, conhecer as complexas regras. Né? A gente é muito hoje avesso à ideia de regras. Quando a gente supõe as regras como normas que alguém predeterminou, tudo bem, aí elas podem ser ultra questionadas. Mas só quem nunca mexeu numa arte não sabe que ela mesma impõe regras sutis e complexas de fatura. Né? Então, só quem nunca mexeu com aquilo. Então, eu acho que nos pseudo-entendidos vai dando essa sensação de que a literatura, por eu falar, pela minha matéria-prima ser tão ordinária, basta que eu rearranje ela assim, rapidamente e a coisa vai fluir. Né? Talvez seja isso. Muito bom, muito bom. A gente não pode esquecer que teve um outro aspecto, assim, que seria muito interessante um comentário teu. Não pode esquecer que os Lusíadas não foram a única epopeia a ser composta naquele período e sobre esse tema, né? E que também existiu na Grécia Antiga muitos outros textos falando da Guerra de Troia e tudo isso, e nem ao menos chegou até nós, né? Desses outros. Claro. Mas há alguns que ficam, não é? E a gente, né, quando lê ali no Camões, né, ele diz que no início do poema só vai na segunda estrofe, segunda oitava, né, só vou conseguir cantar se tiver engenho e arte. A gente vê no final, né, no ponto final lá do último verso que funcionou, né? Exatamente. Funcionou, conseguiu escrever, né? E não lhe faltou nenhuma dessas coisas, enquanto muitos outros textos estão aí e há muita gente escrevendo, só que a gente não ouve falar e tal, né? Pode ser uma injustiça universal, alguma coisa da providência divina que o impediu de ser lido, certo? Mas a maioria das vezes é essa ausência de algum desses elementos, né? De saber o que contar, aquilo que o Matheus dizia antes, né? De saber o que da realidade eu vou selecionar agora, o que eu estou vendo e quero expressar para que todo mundo veja, ou que as pessoas vejam fora do meu espaço e do meu tempo, não é? Porque normalmente um fotógrafo ele tira aquela foto ali, aquele momento não se repete, mas aquilo poderá ser visto por muito tempo, né, por pessoas que nunca estarão ali naquele mesmo espaço e por pessoas que é uma coisa que vai transcender o tempo, né? Não é à toa que a gente chama escritores, até os da Academia Brasileira de Letras, né, todos ali de imortais. Né? Então essa imortalização da coisa, né? Então assim, né, do que a imortalidade da obra, né, da obra escrita, né, depende desse engenho e arte. Mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para o Matheus e agora eu reformulo aí para fazer para ti. Muito bom. Cara, eu acho que assim, quando você lembra, por exemplo, o exemplo de Camões, que ali mais ou menos pelo começo da obra pede um engenho e arte, se há tanto me ajudar, né, que é tão importante
Se a tanto me ajudar, diz muito, porque primeiro quer dizer, ele tem um tanto latente, um tanto de observação que ele fez da realidade. O Matheus falou agora uma coisa importantíssima, quer dizer, o artista, o Ezra Pound falava que o artista é a antena da raça, quer dizer, ele está captando alguma coisa informe que vai criando uma exigência de ganhar forma. Então, isso está implícito nesse se tanto, né? Se a tanto me ajudar, se a tanto é que eu tenho tanto. Então o artista começa por ter um tanto para falar, o que a gente poderia traduzir, sei lá, numa sensibilidade, num instinto, numa cosmovisão, enfim. Então, primeiro está muito esperto com isso, com esse se tem a tanto. E isso me remete a um primeiro tema. Eu vou chegar aí no mais específico no que você falou, mas vou dar uma voltinha um pouquinho maior. O primeiro tema que tanto responde à questão do engenho e da arte, vamos dizer assim, com essa capacidade de fazer, quanto com esse a tanto, que é essa capacidade de observar, sentir, perceber, compreender, que é um gesto de humildade. O treinamento do artista do século XX, talvez um pouquinho antes, mas assim que se consolida com a ideia de vanguardas, e que permaneceu muito tempo, e que eu tenho uma experiência com o universo acadêmico, não pensem mal de mim por causa disso, mas eu já dei aula na universidade, fiz universidade, quer dizer, eu sei que isso permeia a universidade, essa ideia de que o artista se forma na sua petulância, na sua arrogância, no seu arrojo, e a ideia, então, de que o artista justifica esse arrojo na busca de originalidade. Eu, por algumas sortes de alguns encontros na vida que foram me dando um caminho melhor, sempre me incomodou, e hoje eu consolidei isso com muita clareza, é de que isso não faz o artista. O que faz um artista é o contrário disso, que é um gesto humilde, humilde em relação à captação da realidade, e humilde em relação à tradição, que é aquilo que foi conformando possibilidades de dizer o que ele quer dizer. Ele vai entrar... Não existe esse negócio de eu vou inventar minha poesia. Quando você faz uma poesia, você já está fazendo isso dentro de uma língua que existe e você está fazendo isso dentro de uma arte que existe. Então, ela só pode ser entendida porque alguém fez antes de você, porque alguém fala junto com você. É exatamente o que o Matheus estava dizendo antes. Então, tem uma clareza humilde de que eu tenho que prestar atenção na realidade, prestar atenção nas minhas limitações dentro da realidade e prestar atenção em que tradição eu estou inserindo esse objeto. Quando você cria essa consciência, você substitui a ansiedade por originalidade pela ambição de autenticidade, que é uma outra questão. Uma coisa é procurar ser original, criar um escândalo e fazer algo que ninguém nunca fez. Outra coisa é fazer algo bom, e o bom começa pela verdade. O bom, o belo e o verdadeiro vão casar aí, obviamente. E o bom significa ser autêntico, né? Então isso dá margem para a gente pensar muita coisa, mas... voltando para o que você estava dizendo, eu acho que ninguém pode garantir a permanência da própria obra. Isso não tem como se fazer. O que eu acho que um artista tem que fazer é ter essa consciência humilde de que, primeiro, ele conversa com mortos, então ele não tem necessidade de que essa obra seja vista, reconhecida agora. Pode ser bom, pode ser bacana, você tem um feedback e tudo, mas você está conversando com mortos, você está entrando numa outra conversa, você está conversando com quem já passou pela vida e com quem puder vir a passar. O Camões não estava falando para os caras seus contemporâneos apenas, também para eles, mas estava falando conosco aqui, tanto é que nós estamos falando dele. Então, essa humildade de atenção com a realidade e com a dimensão transcendente da sua própria tradição, nesse sentido, né, de que você não está inventando uma coisa, você está descobrindo uma coisa que é um pouquinho diferente ali dentro daquilo. Eu acho que são questões fundamentais para você poder, vamos dizer assim, ter uma chance de realmente falar com os mortos, né? Para você ter uma chance de permanecer. Eu acho que toda obra que começa com a arrogância de que ela está inventando a roda, eu acho que ela tem assim a duração de uma piada, né? Ela tudo bem, pode ser engraçado, pode ter mas no 10º encontro não dá para contar a mesma piada, né? A gente vai ficando velho, faz muito isso. Você não está velho, mas a gente vai ficando velho, mas então eu acho que tem essa questão fundamental, ter muita humildade em relação à sua matéria, em relação à realidade
e a relação ao propósito do fazer, né? muito bem, excelente. Mesma coisa também, um conselho aí, agora especificamente, eu acredito que tem bastante gente querendo escrever, não é? Conselho aí que vai ser mais ou menos dado um resumo aí daquilo que tu disseste, porém com outras palavras e de forma mais resumida, não é? Olha, eu quero escrever e em 3 passos, assim, para sair as minhas primeiras 100 páginas, não digo que mereçam ser lidas, não é? Mas que, digamos, alguém além da minha mãe vai ler também, Entendi. certo? E vai gostar, não é? Isso não é impossível, não é nem mesmo é difícil, mas não é impossível. Então, esse conselho aí para quem quiser escrever. Tá, eu começaria essa cartilha, e eu adoro essa ideia de você ter um roteiro. A primeira coisa é deixar de frescura, né? Então, assim, a gente também, isso apareceu nas 2 conversas anteriores, né? A gente é de uma geração que fica investindo muito numa personalidade artística e esquece do fazer artístico. Então, deixar de frescura, deixar de achar que você é artista, porque você está fumando um charuto, porque você fala, não tem nada a ver. Isso aí é a parte que você gosta. Você fuma charuto porque você gosta, fuma cigarro porque você gosta, você bota o cabelo por... Então, se parar com frescura sobre a sua personalidade, o aspecto exterior da sua personalidade. E parar de frescura para mim significa uma coisa. Primeiro, tudo dentro daquela chave da humildade. Ler bastante. E quando eu falo ler bastante, não é só ler em volume alto, mas ler em qualidade. Ou seja, ler de maneira vertical. Ler em toda a extensão que você pretende, combinar autores de épocas diferentes, tudo isso. Mas eu sempre dou um conselho assim, quando você achar um cara que conversou com você, não pula para um outro autor rapidamente, não. Pega um e vai até o fim dele. E lê ele intensamente. Tenta descobrir o que faz dele ele. Se possível, tenta imitar, ou se absorva um autor, pelo menos, com intensidade. A hierarquia talvez não seja essa dos conselhos, mas assim, essa, aliás, vem antes de tudo. Escreva. Faça claramente a diferença entre querer ser escritor e querer escrever. São 2 coisas diferentes. Querer ser escritor é querer criar aquela personalidade em que as pessoas te reconhecem como escritor. Você pode nunca escrever uma linha e todo mundo achar que você é escritor. Então, substitua esse desejo pelo desejo de escrever e escrever com regularidade, com método, atento, reescrevendo, jogando fora o que não presta, mas fazendo um trabalho mesmo, manual, artesanato, fazer a sua marcenaria. Em terceiro lugar, eu sugiro que você vá preencher essa forma aí, deixar uma intercomunicação clara entre esse exercício formal com a sua autenticidade. Não tem que dar satisfação ao que você julga que os outros querem ouvir. Essa é a primeira forma de escrever bobagem, ou escrever inutilmente. Tem que estar claro o seu propósito. Para que você quer ser artista? Para agradar os outros? Para ficar bonito? Para todo mundo falar bem de você? Para você ficar pobre, miserável? Para que você quer ser artista? Entendeu? Então você tem que achar autenticamente o que você tem que dizer. Se isso for grande ou pequeno, não importa. Você tem que ir em busca fervorosamente, devotamente disso que com autenticidade te pede para ser dito. Então eu diria isso: autenticidade, trabalho verdadeiro, vertical, real, com a sua matéria-prima, aprender a lidar com a sua matéria-prima. Por exemplo, no caso da escrita, descobrir a frase mais longa funciona, não funciona, orações intercaladas, não precisa de nomenclatura gramatical, mas que você tenha uma noção clara. Inversão do sujeito com predicado funciona nesse caso, não funciona nesse caso. Eu adjetivo muito, eu uso muito advérbio. Às vezes você vai descobrir isso instintivamente, mas isso é descobrir. Eu corto no veio da madeira, entendeu? O solfejo funciona assim. Qual é a escala que eu posso fazer no contrabaixo? Nas outras artes a gente pensa isso, em literatura tem que pensar também. E observar agudamente os modelos. Quando a gente fala de ler, não é, repito, não é ler porque eu estou lendo. Eu vejo muita gente falando, hoje eu atingi minha meta, li 300 livros na semana. A meta era o quê? Dizer que leu 300 livros? De quantos deles você arrancou uma coisa viva que você vai carregar? Entendeu?
Então, é ler com verticalidade. Então, ler, escrever e prestar atenção. Excelente, excelente. Melhor não poderia ser. Luiz, muitíssimo obrigado, né? Eu digo aí até a próxima, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Acompanhem aí o trabalho do Luiz, né? Sigam aqui no Instagram. Ele tem um grupo também no Telegram e tá ensinando muito aí para todos nós que estamos aí de perto acompanhando tudo que ele tem para nos ensinar. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Obrigado, cara. Uma honra participar contigo aqui, tá? Grande abraço. Até mais.